No nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre porcionamento de alimentos. O porcionamento incorreto dos alimentos pode gerar maior custo para o seu restaurante e, consequentemente, diminuir a sua margem de lucro. Com o preço dos alimentos cada vez mais alto, manter uma boa margem de lucro nos pratos já não é tarefa fácil. Então, a última coisa que seu restaurante precisa são de práticas incorretas de porcionamento que causem prejuízo. O porcionamento incorreto prejudica seu restaurante em pelo menos 3 fatores: a experiência do cliente, na qualidade do alimento e na sua margem de lucro. Vamos explicar mais detalhadamente por que estes 3 fatores geram um impacto negativo para o seu negócio. O cliente que frequenta seu estabelecimento, principalmente pela primeira vez, e pede uma porção de filé com fritas, por exemplo, ao receber o prato na mesa, instintivamente esse cliente faz algumas avaliações, como a apresentação do prato, a temperatura e a quantidade, ou seja, ele avalia o custo-benefício do prato. Em uma segunda visita ao seu estabelecimento, o cliente já não agrada muito do mesmo prato que pediu da última vez, principalmente questionando que a porção diminuiu de tamanho. Mas será que o cliente tem razão? Pode ter certeza que muitas das vezes ele tem sim. A qualidade do alimento. Se o porcionamento não for realizado da maneira correta, principalmente nos alimentos que sofreram algum tipo de cocção, a probabilidade de contaminação é grande. Nós veremos isso mais adiante. O porcionamento incorreto no primeiro exemplo gerou insatisfação do cliente, que pode deixar de frequentar o seu estabelecimento. E o mau porcionamento dos alimentos no segundo exemplo pode gerar desperdício de alimentos que precisarão ser descartados. A consequência dessas perdas afeta diretamente no seu faturamento ou na sua margem de lucro. Bom, então como fazer o porcionamento correto dos alimentos? Se você deseja porcionar corretamente os alimentos, devemos começar pelo treinamento dos nossos colaboradores. É preciso instruí-los da importância do porcionamento correto dos alimentos. Também é preciso disponibilizar ferramentas que tornarão o processo mais preciso, como balanças, vasilhames e colheres de medição. Partindo desse princípio, vamos considerar uma porção de filé com fritas que citamos no exemplo anterior. Vamos considerar uma generosa porção de 300 gramas de contrafilé e 200 gramas de batata. No porcionamento do contrafilé, observe que foram deixados 25 gramas a menos de filé na porção. E na batata palito, 25 gramas a menos também. Neste caso, reduzimos a porção do cliente em 50 gramas. Eis o motivo citado pelo qual ele poderá não querer voltar ao seu estabelecimento, pois a porção que ele pediu da primeira vez estava com tamanho normal. Já esta estava 50 gramas menor. E veja o que são 50 gramas a menos na porção deste prato. Bastante representativo, não acha? Vamos supor que o processo teria sido ao inverso. O porcionamento do contrafilé foi 25 gramas acima do estabelecido e o mesmo para a batata. A título de exemplificação, vamos considerar o quilo do contrafilé a R$ 17,00
e o quilo da batata palito a R$ 5,00. As 25 gramas excedentes de contrafilé têm o custo de 42 centavos e as 25 gramas de batata de 12 centavos. Se você não sabe como calcular, basta dividir o preço do quilo por 1.000 e multiplicar pelo número de gramas a mais ou a menos. Neste caso, multiplicamos por 25 gramas. A perda total gerada no excesso do porcionamento do contrafilé e da batata foi de 54 centavos. Suponha que sua média de vendas desta porção seja de aproximadamente 10 porções por dia e que seu restaurante funcione 26 dias no mês. Multiplicando o valor da porção multiplicado por 10, que são o número de porções vendidas por dia, e ainda assim multiplicando esse valor por 26 dias, temos no final do mês um total de R$ 140,40 em perdas. Literalmente rasgados no final do mês, pois com estes R$ 140 seria possível comprar mais 8 quilos de contrafilé ou até 28 quilos de batata. Com relação à qualidade do alimento relacionado ao porcionamento, o que ocorre é que por muitas vezes, ao se preparar um alimento que sofreu cocção, o mesmo é armazenado para refrigeração em grandes vasilhames. Isto não é o correto, pois a temperatura no centro do vasilhame demora a cair, aumentando o tempo do alimento em temperatura ideal para a proliferação de bactérias. Mesmo que tenha feito uma grande quantidade de alimento, como um caldo de mandioca, por exemplo, coloque em embalagens menores e leve diretamente para a geladeira ou freezer para resfriamento. Assim, a integridade do seu alimento será assegurada. E não se esqueça, todo alimento processado deve receber identificação. Numa etiqueta, descreva o nome do produto, a quantidade da porção, a data da manipulação e a data de validade. O porcionamento do alimento deve ser ofertado para o cliente conforme consta no cardápio ou como padronizado na ficha técnica do prato, nem a mais nem a menos. Isso garantirá a satisfação do seu cliente e também a sua margem de lucro será mantida. Bom, pessoal, como dito anteriormente, nós faríamos o sorteio do livro 1000 Sabores do Mundo, que foi realizado, e o ganhador é Adriano Sabino da Silva. Adriano, entre em contato com a gente através do Fale Conosco do site, que nós passaremos mais informações sobre como receber o livro. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Hoje nós ficamos por aqui e espero que tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, acompanhem o nosso canal clicando em inscrever-se aqui embaixo ou através do nosso site. Um abraço e até a próxima semana.